Olá, gente, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Varela Torres, o seu momento jurídico. Você está aqui conosco na Rede Capital de Comunicação. E hoje temos um tema aqui da atualidade, Lei Geral de Proteção de Dados. E para isso temos uma convidada muito especial, a doutora Juliane, que vai estar aqui comentando conosco, respondendo algumas perguntas, a respeito desse tema. Doutora Juliane, obrigado por aceitar mais uma vez o nosso convite e estar voltando aqui ao nosso programa. Eu que agradeço, doutor. É sempre um privilégio estar aqui. Vamos direto ao assunto, né? O que é essa Lei Geral de Proteção de Dados, né? Então, doutor, essa lei, enumerada 13.709 de 2018, Lei Geral de Proteção aos Dados, ela veio principalmente com o Marco Civil, da internet. Tanto é que ela protege dados no âmbito digital quanto físico. E ela dispõe do tratamento de dados tanto por empresas particulares como empresas públicas e pessoas naturais. Lembrando que tratamento de dados consiste desde a recepção desses dados, a forma de captação, o cadastramento, a proteção deles, de que forma você está protegendo em seu sistema e até mesmo quanto tempo você deixará armazenado esses dados. Então a lei protege tudo isso, ela vai dispor a maneira como o empresário ou a pessoa natural deve fazer para proteger os dados das pessoas. Em que caso se aplica a LGPD, a sigla aí tão carinhosamente, atribuída à Lei Geral de Proteção de Dados? Então, doutor, a lei ela é muito específica em dizer para quem ela está sendo destinada. Então ela diz que sempre que os dados forem tratados dentro do nosso país, em âmbito nacional, vai se aplicar a lei. Assim como quando os dados forem coletados dentro do país. E sempre quando pessoas naturais ou pessoas jurídicas, tanto públicas quanto privadas, é bom enfatizar, fizerem a coleta desses dados para fornecimento de serviços e produtos. Inclusive, seguindo essa ordem que ela estabelece a quem se aplica, ela diz também a quem não se aplica. E uma dessas características é quando uma pessoa natural coleta dados para fins meramente particulares. Então ela diz que não se aplicaria a Lei Geral de Proteção aos Dados. Então se aplica a pessoa física e a pessoa jurídica. Isso. E os condomínios? A gente vê que muito condomínio edilício hoje, horizontal, vertical, seja qual for, só entra no condomínio e descoletar ali os dados. Como é que fica isso? Quem é responsável? Como é que fica essa responsabilidade desses condomínios? Se aplica a LGPD? Então, doutor, como a lei é muito recente, ainda nós não temos julgados e eventos assim marcantes para dizer como vai se dar a aplicação dentro dos condomínios edilícios. Alguns juristas entendem que ela não se aplicaria, porque eles levam em consideração o pé da letra, exatamente o que a lei diz. E a lei, primeiramente, ela diz que ela se aplica a pessoas jurídicas e pessoas naturais. Sendo que os condomínios, como a gente sabe, eles não são personificados, eles não têm uma personalidade. Eles são entes despersonalizados, sui generis, e por isso eles entendem que não se aplicaria. Também eles dizem que não se aplicaria porque a lei fala que a coleta de dados tem que se dar para finalidade econômica, ou seja, fornecimento de produtos ou serviços. E os condomínios, em regra, eles não fornecem nenhum tipo de produto ou serviços. Porém, essa interpretação não é a melhor, eu entendo, porque os condomínios, eles tratam diariamente com dados de pessoas, seja de visitantes, seja dos próprios condôminos. Então, acredito que, mesmo que a lei não seja específica em tratar dele, porque diversas vezes o Código Civil, por exemplo, não trata dos condomínios, mas se aplica a ele, os condomínios devem observar as disposições da LGPD. Então, informar o visitante quanto tempo os dados deles vai ficar cadastrado no sistema, por que eles estão coletando esses dados. São informações, por exemplo, que o porteiro tem que ser orientado a fornecer aos visitantes. E também aos próprios condôminos, no fornecimento de dados para cadastro no condomínio. Vamos piorar um pouco essa pergunta, para poder tirar a dúvida do nosso telespectador, A gente sabe que hoje diversos condomínios, para não dizer a maioria deles, eles usam as famosas empresas terceirizadas. E esses cadastros estão nas mãos dessas empresas terceirizadas, existem implicações contra essas empresas terceirizadas estar com esses dados? Com certeza, doutor. Principalmente quando a gente fala dos famosos síndicos profissionais, as administradoras. Elas, sem dúvida nenhuma, têm que garantir a proteção dos dados dos condôminos e dos visitantes também.
E aí a gente também entra em outras terceirizadoras de mão de obra dentro do condomínio. Por exemplo, a portaria remota, que vai ter que coletar os dados de todos os condôminos para poder... Questão de abertura de portão, cadastro. Então, eles têm que ter um sistema muito preciso de proteção dos dados desses moradores e sempre estar disponível para informá-los a finalidade para que servem aqueles dados que estão sendo fornecidos. Então, também as terceirizadoras de mão de obra para a prestação de serviços de limpeza, funcionários, todas essas têm obrigatoriamente que seguir a LGPD. Até mesmo porque a lei ela é muito específica em dizer aplicação para empresas, pessoas jurídicas, né, de direito público e privado, que forneçam mão de obra, né, serviços. Temos penalidades para quem descumprir? Não responde, não. Guarda aí, vamos para um breve intervalo e você não se levante da cadeira ou levanta, né, vai lá, vai no banheiro, toma uma água e volte, porque o tema é importante para você. Até já já. A Varela Torres Recuperação de Crédito, com sede na capital do estado de Goiás, atua em todo o território nacional e é composta por corpo jurídico especializado que contém advogados, auxiliares jurídicos e recuperadores de crédito. A equipe é apta a realizar negociações de casos de diversos níveis de complexidade, tanto em âmbito judicial quanto extrajudicial. Sua empresa ou condomínio sem inadimplência de recebíveis. Doutora Juliane, e aí, quais são as penalidades que vão ser aplicadas para quem descumprir a Lei Geral de Proteção de Dados? Bom, doutora, assim como a maioria das leis, né, a LGPD ela traz possíveis penalidades para o seu descumprimento. Gostaria de fazer um parêntese, inclusive, que, apesar dela estar em vigência e as empresas, pessoas naturais e os condomínios deverem seguir tudo que ela diz, ainda não temos uma regulamentação no que diz respeito a fiscalizar e a aplicar as penalidades. Inclusive, o órgão responsável por essa aplicação, ele sequer foi criado ainda. Então, nós temos essa omissão, né, do constituinte aí, quando criou essa lei e se omitiu também na criação do órgão. Mas quanto às penalidades, nós temos a previsão de advertência simples, aplicação de multa, que será calculada através de 2% do faturamento total da empresa, ou no caso de condomínio, tem se abordado que poderia ser em cima da receita mensal do condomínio, né, o oferimento de taxas condominiais, limitado a 50 milhões. Então, quando eles calculam essa multa, a multa não pode ser superior a isso. 50 milhões. Isso. Outras penalidades que são previstas em lei, por exemplo, a publicidade, né, que pode ser dado a essa infração que a empresa cometeu. Então, ela cometeu essa infração, por exemplo, de divulgar os dados indevidamente. Pode ser dada publicidade a esse ato dela, que pode manchar, né, a imagem da empresa aí no mercado. Inclusive, também pode ser bloqueado, podem ser bloqueados os dados das pessoas que eles estão usando e até mesmo suspenso o uso deles. Então, são várias medidas. E é importante ressaltar que essas medidas elas serão aplicadas somente depois de um procedimento administrativo, onde seja resguardado o contraditório e a ampla defesa. Então, mesmo que nós estejamos dentro de um âmbito administrativo, os princípios processuais eles estarão protegidos. Entendi. Terceirizada vai lá, recebe, coleta os dados. O síndico, ele é corresponsável por essas informações. Então, a gente teria aí o condomínio que vai responder de forma solidária àquela empresa terceirizada que às vezes vazou algum dado. Temos algum julgado em relação a isso? Falou que a matéria é nova. É muito atual, né? Não temos ainda julgados em relação a isso. Até que ponto iria a responsabilidade do síndico? Nós sabemos que a responsabilidade solidária, ela decorre da lei ou da vontade das partes. Então, nesse sentido, penso que seria mais por uma responsabilidade subsidiária do síndico. E o síndico, ele responde civil e criminalmente por seus atos. Certo. Então, o ideal é que, quando ele contratar uma empresa terceirizada, ele certifique que no contrato dela dispõe que eles terão meios de
proteção aos dados dos condôminos e também verifique quais são esses meios que eles têm, qual é o sistema digital que eles se utilizam, se eles têm uma equipe de TI apta a criar esse sistema para que ele se resguarde. Então o síndico ele tem sempre que partir de uma posição de prevenção, para que ele não seja responsabilizado e também não gere danos, prejuízos aos condôminos, né? Porque ele é responsável por cada um que está lá no condomínio. Olha que informação importante para você que nos assiste aí da sua casa, do seu trabalho, não sei, você que nos dá aí a graça, né, da sua audiência. Você não pode, daqui para frente, dos contratos que você for trazer aí para o seu condomínio, ou você como morador, você também exigir, dentre as contratações que o seu condomínio, na pessoa do seu representante, que é o síndico, for fazer, que possa constar expressamente, tá, gente? Expressamente, como vai se dar esse cuidado aí diante da Lei Geral de Proteção de Dados. Isso é muito importante. Lembrando que você, condômino, você responde por qualquer prejuízo que o condomínio venha a ter. Não só você, mas toda a coletividade, condôminos, coproprietários. Então, um erro de um síndico, na contratação de um profissional que vai expor esse dado, todo condomínio será responsabilizado e penalizado. Então, muito cuidado, tá certo? De quais empresas serão contratadas, nem sempre o melhor preço, né? É a melhor empresa que vai realmente tomar os cuidados, das precauções de poder seguir aí à risca a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom, gente? Então, fica aí a dica do dia para você. Outra questão que pode surgir, doutor, é a questão de que os condôminos, eles têm o direito de conferir, por exemplo, contratos que o síndico firmou com terceiros e demais documentos que estejam no condomínio. E muitos síndicos se preocupam com o seguinte: eu posso apresentar esse contrato para o condômino ou eu estou violando a questão de divulgação de dados previstas na LGPD? Entende-se que nós não temos ainda entendimento firmado e nem mesmo jurisprudência de que não estaria ferindo, porque o condômino, de certa forma, ele é o contratante daquele contrato. Porque afinal, quem paga aquele contrato é ele, através dos seus rateios, da sua contribuição mensal. Então, uma vez que ele figura no contrato, ele não estaria obtendo informações de dados que não são pertinentes a ele. Então, esses documentos podem sim ser mostrados ao condômino e alertar ele, para não divulgar de maneira indevida. Informação importante. Gente, nosso programa está chegando ao final. Doutora Juliane, é um prazer ter você aqui conosco, você que é especialista nessa área de direito condominial. Muito bom sempre ter você aqui conosco. Meu agradecimento novamente, sempre que quiser pode me chamar. Então conto com você. Gente, chegamos ao final, que Deus te abençoe e até a próxima.